Vamos lá, isso aqui é um chamamento, Bolsonaro chamou mais uma manifestação, de novo, mais uma manifestação que não serve para nada, a não ser para deixar a militância engajada. A gente já até comentou isso aqui ontem, mas ele lançou esse vídeo hoje. Dê uma olhada na estética, na mensagem e nos participantes desse vídeo, por favor. Enquanto os poderosos negociam, as famílias sofrem. Eu convoco os cristãos, aqueles que amam a verdade e não toleram mais injustiça, para estar conosco dia 29 de junho, às 14 horas, na Avenida Paulista, que mais uma vez será o palco da nossa resistência. Diante de tanta injustiça. Achei curioso que o mito não foi o último, né? Largaram lá no meio, foda-se. E depois? Pegou então. Não, e o primeiro, o Nicolas, né? Já mostra que ele é o principal garoto propaganda já. E a Michelle no final. Eu achei a Michelle de mensagem final. Michelle, pois é. E por isso explica também por que os governadores não participaram, né? E o Kim Paim tava surtando esses dias que... sabe aquele exemplo que ele deu do MBL? Imagine que o MBL, o Renan, como é que é? Renan Sonaro estaria tendo problema. Aí os governadores do MBL iam fazer o quê? Aí ele debate nos caras. E aí sai um vídeo que não há nenhum governador do bolsonarismo dando sua opinião. Na verdade, não tem nada, né? E o Tarcísio que deveria estar aí, né? Não tem. Então, é que eu não acho que se nem é a ala do Bolsonaro ali nesse vídeo, né? Que o Nicolas tá ali, tem um outro que não é dessa turma. Mas isso aí, então, o que eu ia falar, o que eu vi, o que eu senti quando eu vi esse vídeo. Primeiro, cobrança para sinalização pro Bolsonaro, que eles estão tentando controlar a base bolsonarista. Como eles não têm um projeto, eles não têm um grupo de verdade, é um bando de mercenários, eles têm que cobrar pelo medo, né? Pelo medo de cancelamento, Kim Paim cobrando nas redes. E sim, a questão do Nicolas está em primeiro no vídeo demonstra que eles cobraram ele. Pô, eu acho que o próprio Bolsonaro deve ter ido conversar com ele para ele mandar rapidinho. Ele mandou rapidinho, é isso aí, vamos todo mundo lá, tá bom. E colocar ele em primeiro para mostrar, viu? Ó, o Nicolas tá comigo. O Nicolas tá comigo. Eu sou o líder da direita, tá? O Nicolas tá comigo. E por último, tem toda aquela gente e termina com a Michelle Bolsonaro mostrando, ó, estamos marcando posição com a Michelle Bolsonaro, tá? Não é o Tarcísio. Estamos marcando posição com a Michelle Bolsonaro. E isso que eu senti, a mensagem que está sendo passada para a militância bolsonarista, que estão em guerra, eles estão em guerra quase aberta. Eu tenho que falar também da estética do vídeo, Renan Santos. Eu não aguento mais, cara. Não dá mais. A música de Avengers ali, essas músicas de trailer do Avengers, tipo, aí aparece... É emocional boomer, né? Exato. Aí aparece só o Feliciano fazendo uma convocação. Toma no cu. Todo mundo no vídeo tinha botox praticamente. Assim, a Carol Detone, ela tá deformada, cara. Ela tá uma beiça, aquele nariz assim. Caralho. Ela tá... Nossa, cara, mas tá over, cara. Deixa a idade chegar, não tem que ficar também tão noiado. A moça tá... Falou o cara que colocou cabelo, né? Eu botei só cabelo. Tem outros aqui que fizeram botox, não nessa live, tá? Mas aqui nesse escritório, você sabe quem? Colocou botox. Você sabe quem, né? Que ser o mais vaidoso aqui do escritório. Mas outra coisa, nessa estética, ela já tá tão velha já há um tempo já. Eu imagino, se eu fosse um apoiador bolsonarista não boomer, eu olhasse, eu não ia aguentar mais essa estética, essa chamada, a mesma musiquinha de sempre. Sim. A mesma mensagem, daí uma manifestação de novo pra quê? É impressionante. Pra quê? Ele já não tem base jovem, cara. Só sobrou o velho. Só sobrou o velho e o velho se convence com esse lenga-lenga, esse discurso heróico, nossa, nós vamos salvar o Brasil, nós somos a resistência, música épica. E é isso, é o boomer. Só restou isso daí pro Bolsonaro e meia dúzia de PCD que é inimputável. Acabou. Vamos dar uma olhada nos comentários que a gente vai ver um pouco desse mundo boomer aí. Por favor, coloque. Vamos lá, vamos com calma. Quem quer? A tríplice bandeira maravilhosa. Nossa, se você viu essas três bandeiras, mano, você ignora, você nem leu o que o cara escreveu. Trump, Israel, Bolsonaro, mito. Tá procurando os... Tá precisando dos malucos agora. Muito bom. Ah, caralho. Olha lá, ó. A Marissa 22. De novo esse moleque do Nicolas na abertura de uma convocação para manifestações. Poxa, presidente, será que o senhor não percebeu que esse garoto não é seu aliado? Cara, todo mundo tá percebendo. A máscara, olha só, nossa, o meme Bolsonaro. Cara, Renan, vai tomar no cu. Por que você colocou aquela merda na minha timeline ontem? Você viu aquilo? Aquele humor. Eu vi aquela bosta. Vai se foder. Você termina depois daquela porra simpatizando com a Janja, que é uma quase impossibilidade.
Sério, Pô, você deixaram. vê aquilo, você fala, Depois que o não velho tem vi, acesso não a vi. IA, fudeu, cara. Lá, Um sou desespero. Os patriota. caras a internet tá virando Facebook. Pois é, porra. Gostaria Pra de saber aprender. se só existe São Paulo no Brasil. Isso desanima qualquer um. Com todo respeito, querido Jair, Nicolas tá queimando muitas críticas. O Bolsonaro tá recebendo muitas críticas da própria base. É. Muita E só crítica. velho comenta, né? É só velho, cara. Só velho, cara. Negócio horrível. Cara, vamos é lá. engraçado. Pega o- Impera, Fala. a minha avó, porra, ela precisou de ajuda pra aprender a mexer no WhatsApp, né? Mas o avô dos outros aprendeu a mexer em A rapidinho, né? Puta que pariu, é muita merda que já tá sendo produzida. Nossa, É assustador, cara. Tá num ponto que os velhos fazem IA e às vezes eu me engano, eu não reconheço. Porra, Teria que ser o contrário, né, cara? É muito Tá ficando fácil, bom, né, cara? Baixa um app ali, o cara fica fazendo essas palhaçadas e, Não. e manda todos os grupos. Eles estão usando Fácil, pagos. muito fácil. Pagam Esse aqui, a ó, 100 o Crystal dólares. Mother aí, ó. Pois Assim, a tem, nossa tem, luta tem. não é contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Puta papinho chato, cara. O boomer evangélico difícil, cara. O boomer evangélico tá difícil lidar. Outra coisa, Renan Santos. Agora vamos fazer um paralelo. A gente vai fazer um paralelo com a estética que a gente vem apresentando, por mais que seja um pouco cringe a tua banda. Eu vou falar bem a verdade, é um pouco cringe. Não, ter uma banda com 41 anos é cringe. Eu sei. Eu Pois é, rock é coisa de jovem, mas assim, É. com o crescimento da Valete aí, eu acho que vai aparecer mais coisa, vai ter mais banda. O Pardo já Mas disse esse que é o quer fazer objetivo. É o objetivo. uma banda de axé. E, Pô, enfim, mas... Tem um maluco da bolha que tem uma puta. Tá fazendo um puta trabalho de eletrônico, o Ramon, mano. Sensacional. Depois eu mando pra vocês darem uma olhada. Mas a gente tem que reconhecer que tá tendo um pouco de inveja. Os ataques que o Renan tá recebendo de uma bolha frouxonarista contra... Ai, ele não sabe fazer solo. Ai, que horror, nossa, fica forçando a Amanda. Inveja, dá pra ver que eles estão puta merda, eles estão mó legal, estão fazendo show, fazem evento, e aqui eu tô tendo que lidar com o Bolsonaro chamando pra manifestação com a musiquinha e vão discurso do Malafaia e que país é esse? Deixa eu só Desde te contar. 2015, cara. Tá rolando aquela parada que eu imaginei que ia acontecer, que especialmente assim, não estão falando muito do Arthur, né? Ainda que rodaram as fotos sem camisa, que é esquerda e direita baterem na banda. E, cara, estão divulgando. Tem um post da banda tá com 800 mil views. O post meu tá com 250. Tem um post lá que bateu 1 milhão dos caras xingando a gente. Aí beleza, vamos marcando show, a coisa vai. A gente já conseguiu marcar agora. Tem 3 shows numa leva. Só um dos shows é marcado em cima do Congresso do MBL, que é o de Floripa. A gente vai ter show em Joinville, vai ter outro em São Paulo já. Tipo, independente já, porque meio que os caras estão divulgando a gente. O inbox, a gente montou ontem o Instagram da banda, um monte de convite pra tocar. Caralho. Ok. Então, assim, ele tá fazendo uma década a estética bolsonarista, então mais pra chamando pra manifestação. Porque é o resquício dos Vem Pra Rua, né, de 2015, que fazia essa chamada, Olha, os doidinhos, porque o pior, MBL cara. não era esse tipo de manifestação. As manifestações do MBL não eram assim, se você pegar as fotos, as filmagens que ainda existem em 2015, 2016, o MBL armava aquela... Aqui em Curitiba era, Pô, aqui, mesa do MBL abre aqui o Não era, Vai Ter aqui Golpe era de aí. boomer. Ô, Guilherme, abre o Não Vai Ter Golpe, tá lá no... Não sei se você consegue. Eu acho o trecho. Não sei se o Impera ou o Antunes chegaram a ver. Assim, as imagens, por exemplo, do final do impeachment que a gente tem na Paulista é animal. A gente marcou no horário, assim, que a gente ficou transmitindo, então a gente falou que fez questão de filmar o pôr do sol. Aqui em Curitiba, Ah, mesmo as manifestações do MBL era cheio dos tiozinho boomer e que país é esse, mano? Aqui era... Aqui é triste. Aqui sempre foi triste. Curitiba, né? Aqui sempre foi triste. Curitiba Mas em é uma São bosta. Paulo a gente via. É horrível. O que o Juiz falou ali da estética do Bolsonaro tá cansada. Na verdade, ela piorou, cara, ao longo do tempo. Ao passo que o bolsonarismo deixa de ser um movimento de jovem e passa a virar um movimento de velho, não tem meme, não tem vigor, não tem porra nenhuma. Tipo, os velhos aprenderam um meme de 2014 e eles estão replicando ele, tipo, que jovens criaram, estão replicando até hoje, tipo, é ruim, cara, é muito ruim, é muito A triste. grande inovação de linguagem deles é o vídeo de tela preta do Nicolas, que é apenas um vídeo de tela preta. Não tem nada. E é o Nicolas, um jovem. É. Um jovem ali que tem um mínimo de criatividade ainda. 2016, 2017, principalmente, quando começaram a estourar os memes do Bolsonaro entre o público jovem, existia aquela máxima que não, agora a contracultura
é a direita, é o bolsonarismo. Sim. É? Por que só tem velho? Posso te falar, posso entrar nisso? Que acho que isso é um assunto legal pra gente entrar. Tá bem legal. Porque tem tudo a ver com a ideia do Dark aqui e tal. Esse papo de que ser de direita é a verdadeira contracultura, a gente já tá ouvindo. Mas faz tempo pra caracoles. Eu lembro conhecendo os caras do Brasil Paralelo, eles, a direita é a contracultura. Aí eu pensava, porque faz sentido, o punk dessa geração vai se insurgir contra o progressismo, legal. Aí eles iam com uma parada assim, não, porque, mano, o lance é, você casar, ter vários filhos. Eu falei, cara, isso não é o punk exatamente. Tipo, nada contra. Mas assim, não é exatamente isso. Porque aí o cara simplesmente vira um tiozinho. E isso não é uma resposta estética à esquerda. Eles simplesmente quiseram fazer um negativo da esquerda. E o negativo não é a resposta. O negativo puro e simples não é a resposta. Então, eu não vi eu sempre via eles falarem, mas eu não via a solução. Só que esse papo também rola nos Estados Unidos. Tanto que o próprio Jordan Peterson, de maneira muito cringe, veio falar em fazer isso. E eu já falei, isso não rolou. Quem começou a falar, há um trabalho incipiente, sendo feito pela turma do Curtis Yarvin, daquela Dasha Nekrasova, da Ana, que é do Red Scare. É um trabalho incipiente. Eles estão organizando uns encontros, uns gatherings que eles fazem em Nova York. Eles estão fazendo questão de fazer em Nova York. Lançamento de um curta de não sei quem, um filme de não sei o que. Um negócio. Aí tem aquela editora que eles lançaram. Passage Press. A Passage Press. Tem a Passage Press tá soltando agora um campeonato de livros de ficção pra galera participar. Então, tem coisas rolando ali. Então, tem uma galera que entendeu que assim, é pra fazer isso. Mas mesmo eles estão, vamos dizer, se for botar a escala, super atrasados e começando agora. Aqui no Brasil, cara, não quero puxar sardinha, mas a gente tá quase no mesmo par e passo deles. Quase no mesmo par e passo. Então a gente tá... E eles têm a vantagem, assim, eles têm Peter Thiel no meio. Se cavucar ali, a grana vem. A gente vai ter que fazer a grana acontecer. Pro bolsonarismo... Esse é o grande problema daqui, né? Tipo, a gente não tem um cara ali que vai fazer aquele aporte inicial milionário e vai criar uma produtora e vai trazer o pessoal pra trabalhar e ver se vai dar lucro no futuro. Não tem. Os caras vão preferir gastar dinheiro em comprar rádio pra ficar tocando cantor sertanejo, porque é o máximo que eles conseguem. Tipo, lembra que teve o Brasil Paralelo, todo mundo sempre fala assim, faturamentos de centenas de milhões do Brasil Paralelo. Eu não sei se tem exagero no meio, eu não sei. Né? Tem não, é isso aí. Assim, eles faturam pra caralho. Então, assim, eles poderiam ter investido em fazer isso. O que eu fui ver? Você fala, não, veja só. Aí eles fazem um festival de fim de ano lá, com um negócio meio cringe. Novamente, é muito... Não é sobre isso, o evento de Natal deles. De Natal. Mas ainda tipo, o Brasil... A contracultura deles vou fazer, em vez de criar coisa nova, vou fazer um resgate dos clássicos de forma cafona. Exato. E o máximo vai ser, sei lá, o Guns N' Roses de violino. Tipo, essa Isso! É a alta cultura deles, cara. Porra, a BP soltou um filme um tempo atrás, o Oficina do Diabo. É uma bosta. Uma bosta. Eu assisti uma meia hora. É bem ruim. Tipo, ainda que... é bem filmado, mas, sabe, é muito limitado. E pro primeiro filme da BP, depois de 10 anos, os caras têm um orçamento infinito. Os caras soltaram um produto muito medíocre. O Brasil Paralelo ainda é a melhor peça de estética que o bolsonarismo tem hoje. Ainda é. Embora seja cringe. Porque aquilo é pra velho. É pra velho. O jovem até teve uma época que... era legal, eles faziam com aquele cenário chique, tudo bonito. Mas isso não é estético, Júnior. Isso é uma produção... Mas também. Imitando o Daily Wire, na verdade. Sim, pega tudo que o Daily Wire faz. Não é sobre isso. Mas eu entendi. Não é sobre isso. Não tem nada. Mas por exemplo, em 2016, é que quem fazia, por exemplo, os memes... A linguagem política foi criada pelo Riso e pelo Petudeiro, cara. A linguagem que o político usada pelo bolsonarismo e agora pelo governo... Sim. Todo mundo. Foi criado pelo Riso e pelo Petudeiro. Literalmente. Então, assim... E o Fred... Então quem teve participação nessa contracultura, lá atrás era o MBL e acabou quando o MBL foi cancelado em 2019. Vocês sabem que todo mundo faz os memes de política no Brasil com fonte Gotham. Usa uma fonte chamada Gotham. Todos os memes, todo mundo, da esquerda à direita usa a fonte Gotham. Quem botou a fonte Gotham no game foi o Fred, foi nos primeiros memes políticos do MBL, porque ela se encaixava muito bem pra você escrever as manchetes e tal, e a gente pegou da campanha do Obama. A fonte Gotham era aquela do Change do Obama. Então a gente pegou a fonte do Obama e todo mundo começou a usar. Gotham virou, assim, a fonte... Até hoje os bolsonaristas usam a fonte Gotham.
Aí depois começou a usar bebas que o Riso colocou. É tudo assim, essa linguagem tá tudo muito O PT superado. usa headliner. O PT usa headliner, que é a do Não Vai Ter Golpe. Ah, é? Caralho. Essa aí, acho, fonte-gota do... Porra nenhuma. E ali, eu não sei, assim, eu olho do Bolsonaro, mas realmente não vai vir nada. E aí eu comentei hoje na live, Riso, o Júnior, e você é um especialista nisso. E aí eu jogo pra vocês também. Vocês devem estar vendo a incursão nacionalista de Kim Paim, Eduardo Bolsonaro e companhia. Ou seja, eles chegaram no momento em que eles querem inovar. Puta, cara. Eu tô... Auto-rebelo. Nossa, cara. Auto-rebelo, um monte de autor da década de 30 que eles não vão ler, né? Eles só estão jogando kill. É frase e é isso. A novidade agora é Vargas. Mas os caras vão inovar com a porra mais antiga que tem, entendeu? É isso aí, galera. Marcha para o oeste. Porra, entendeu? Já foi, cara. Já foi. Desbravar os interiores. Tipo, é isso, é o que eles têm. E tipo, e as ideias são velhas, porque não tem novos autores aí trazendo, sei lá, qualquer inovação nesse campo. Então eles vão ficar resgatando um monte de clássico que tá abandonado há 40 anos. Esteticamente não tem porra nenhuma, é estéreo, tipo, uma produção estéreo, não tem cultura, não tem nada, não tem cantores, sei lá, eles tinham o MC Reaça, parabéns, eles tiveram um cantor de relevância na bolha bolsonarista, é uma piada. Mas, tipo, não dá, cara, não tem nada dali, velho, nada que engaja. Então eu acho muito triste o louquinho do Twitter que ainda está agarrado no Bolsonaro. Ele pode ter as críticas dele, mas ainda assim ele está agarrado, faz parte dessa bolha. Cara, não tem porra nenhuma lá. Cara, mas a minha opinião é que o Bolsonaro nunca conseguiria ser um movimento de elite, assim. Pelo menos a oportunidade passou, né? Os grupos que eram mais elitizados eram o lavajatismo curitibano e a galera do Paulo Guedes. Os dois grupos meio que já se divorciaram. O cara ficou só a massa Ignara. O melhor que podia ser feito é, tipo, elevar esse cara, assim, do lumpen intelectual pra, tipo, alguma coisa no meio do caminho. Mas nunca vai ter nada, sei lá, avant-garde ou muito interessante, assim. Podia botar o pessoal pra começar a ler o básico, sei lá, entendeu? Volta... Ah, cara, puxa um debate aí, Adam Smith, Mão Invisível do Mercado. Já ia ser legal pra tipo, as pessoas irem se inteirando, mas jamais você conseguiria... Pô, não, galera, ó, os caras estão debatendo essa porra agora lá nos Estados Unidos, acabou de começar, aí a gente vai correr atrás aqui, entendeu? Ó, todo mundo aí compra uma edição da revista Palladium pra ficar por dentro do que tem de mais moderno. Cara, nem fudendo, entendeu? Eu vi como é que chama? Não sei se vocês estão sabendo, tem a Academia da Direita. O PL lançou pela fundação do PL a Academia da Direita. Procura ali o link. Que é uma tentativa muito rudimentar de fazer uma Academia MBL, né? Feita pelo Rogério Marinho. Esse aí, ó, esse site, bota aí. É do PL, é feito pela fundação do PL. Educação conservadora. Essa aí o projeto incipiente do Rogério Marinho, do Eduardo Bolsonaro. A ideia é ensinando caminhos, né? Então, enfim, eles lançaram a academia Meu Deus. E aí a gente foi ver aqui, né, o que é. É uma coletânea de vídeos do Brasil Paralelo, né? Com a minha trajetória. É o My Camp da Michelle Bolsonaro. Né? Nossa, bicho. Aí, campanha, organização de campanha, motivação, tudo de coisa assim. É só de mulher aí, pô. Só coisa de mulher? Olha, volta. House do PL. Pô, tá maior que eu já, o Carmelo, pô. Aí, jovens conservadores. Você lembra, ô Júnior? Bem conservador. Você lembra que uma vez botaram assim, o PL Jovem, era um cenário que parecia uns quadrados, eles sentados em vários quadrados falando, isso no começo de 2023. É isso aí. Eles filmaram e jogaram ali um vídeo do, sei lá, o Carmelo e o Nicolas falando da importância da guerra cultural, essas merdas. É assim. Só pra dar mais dinheiro pro Brasil Paralelo, pra eles manter o Brasil Paralelo na linha, porque o Brasil Paralelo tava sentado com o Lula, né? A ideia sentou com o Lula. Aí você tem essas aulas importantes, aí você... Puta merda. Eles são os verdadeiros fascistas. Que pariu. Nossa, raízes da ideologia woke. Não, porque um esquerdista está muito próximo de ser um fascista. Mano, agora coloca o nosso Valete Plus, que não tem milhões de mensais.
Põe o nosso Valete Plus pra gente comparar. Inclusive, agora que tá quase 2.000 pessoas, e deem like na live pra chegar mais pessoas, tá bem legal o papo. E se você entrar na live hoje, você ganha a revista Valete, ganha um livro. Se entrar 5 pessoas, ganha um baralho. Se entrar 10 pessoas, todo mundo ganha além do baralho, a revista, o livro, ainda ganha um cordão. E coloca no nosso Valete Plus. Enquanto ele coloca o Valete Plus, nosso site, o nosso aplicativo, tá? É um aplicativo isso aqui. E aquilo lá era uma iniciativa de treinamento de militância do PL, o partido com o maior fundo partidário. O professor Ricardo ele fez um ensaio ontem, Renan Santos. O Impera estava aqui sobre o que ele faria se a gente tivesse os 20 milhões mensais que teria para a fundação, caso ele fosse, se a gente tivesse uma fundação. Mano, ele falou, ia fazer pesquisa, pegar editora, trazer coisa de 5.000 livros, pegar os melhores tradutores do Brasil e espalhar muita leitura conservadora, muita ideia conservadora, pesquisa conservadora, que não tem nada a ver, sabe, que não vai depender de USP, não vai depender da academia. Cara, assim, eu fiquei com vontade, meu Deus. E o principal, deu uma fundação pra fazer o dinheiro Ricardo. com a fundação, lógico, isso é com o valor que o PL tem à disposição. Mais uma coisa pra fazer com a fundação, definitivamente tem que fazer um campus de treinamento de jovens lideranças, no melhor sentido do termo, sabe? Vou montar no Maranhão, um lugar pra treinar a molecada, te pega um moleque jovem, já vai, mora um tempo lá, aprende a trabalhar em grupo, conhecer os outros caras, ter a lógica nossa de formação de time, que é uma coisa muito comum dos núcleos do MBL, só que na enésima potência, e formando molecada, exercício físico, treinamento intelectual, aprender a trabalhar com gestão, e formando em escala industrial, pra gente poder avançar nos interiores. Isso é o que uma fundação faz, só que a gente não tem que ficar falando muito aqui. Os caras... Não adianta, pode falar, eles não vão fazer. Eles já sabem, eles assistem nossas lives. Eles tentam imitar todas as nossas iniciativas. Eu vou falar, você falou do Kim Paim, porque eu acompanhei essa transição dele, tá, pro nacionalismo. Ele começou a pegar nessa linha na época da Lava Jato, porque ele era contra a Lava Jato, né, porque a Lava Jato, ele era o agente bolsonarista contra a Lava Jato, para ir ensinando, a Lava Jato é ruim, entrou primeiro o Valete Plus. Depois o Kim Paim, ele começou a trabalhar com ONG, falar de ONGs, blá blá blá, bem interessante até, os dossiês sobre ONGs, ele não é ruim não. Depois disso, a gente começou com o livro amarelo, tá? A gente começou com o livro amarelo, senhor Renan Santos, e a gente começou com os nossos projetos, e eu acho que isso que pegou nele, a gente precisa de uma resposta, foi quando ele meio que elogiou a gente. Sim. Aí ele parou de ter vergonha de falar. Parou de ter vergonha. Daí eu acho que nessa época também aconteceu do Mangabeira Unger entrar em contato com eles e começar a ter reuniões com eles, porque ele procura a gente também, né? Sim. O Mangabeira Unger. E daí já aproximou do Aldo Rebelo. Juntando com isso, ultimamente, eu acho que passou pela cabeça deles trazer um Ciro Gomes de vice. Tá? Eu acho que passou pela cabeça deles trazer um Ciro Gomes de vice, por isso que eles estavam tão trabalhistas nos últimos tempos. Não sei se isso ficou de pé ou se isso já foi abandonado, porque o Eduardo Bolsonaro vinha elogiando. Até no último vídeo, eu não mostrei, você não viu, mas ele elogiou o Ciro Gomes, elogiou. Cara, assim, tava mil e um amores. O Ciro tá conversando com todo mundo. Todo mundo, pra ficar claro, assim, tá? Mas eu acho que foi a nossa iniciativa de o que a gente está fazendo, o Partido, o Livro Amarelo, o Projeto de País, que eles que colocaram, a gente vai ficar para trás. A gente precisa fazer alguma coisa, Aí, agora eles só falam nisso. O problema é que, como eles só falam nisso, vai ser o principal assunto dos próximos 4 CPECs. Precisamos fazer isso. Eles vão ficar falando, precisamos fazer isso. Vai acabar aquele discurso, precisamos entrar nas universidades, tá? Que era desde 2014 até 2024, agora de 2025 a 2030 vai ser precisamos fazer projetos de base com a fundação do partido. Ou seja, de 10 em 10 anos o bolsonarismo dá um passo. Demoraram 10 anos pra identificar o problema. Agora a gente já sabe o que tem que fazer. Vamos levar 10 anos discutindo pra daí começar. Maravilhoso. É isso aí, vamos de delay. Tu ia falar, né? Porque não quero cortar. Não, eu só ia bater contigo, Renan. Parece que o Ciro vai fechar com o PSDB, né? Parece que tá bem encaminhado isso aí. E não haverá mais a federação ou a fusão PSDBemos, né? A gente só vai ter Pepune e MDBrep agora.
PSDB, eu queria ver o Moderados. O Moderado seria não sensacional. Eu também queria. Mas Só o que tem eu um falo, problema nisso. só pra matar essa coisa da parte cultural, o maior exemplo era o Olavo, né? Porque mesmo o Olavo, que era um homem capaz do ponto de vista intelectual, eu acho que ninguém vai tirar isso. Existe uma diferença muito grande entre ser um intelectual e ser um executor. Assim, é abissal. Então ele ficou lá falando dessa questão da criação de uma autocultura. Cara, os maiores nomes que ele lançou, maiores, são os imbecis, cara. Sério mesmo, o Ítalo Marcílio se colocou como um grande discípulo. O Alan dos Santos disputou isso. Nenhum desses vai fazer porra nenhuma, cara. O único é um coach de quinta. Então, cadê? Não saiu porra nenhuma desses caras, né? É bem assustador que assim o olavismo foi descabar em coach. E o maior dos coaches nem era dele, que era o Pablo Marçal no final das contas.